que nós já estamos gravando, né? Gravando a nossa aula. Assunto que está pendente, que nós vamos estar trabalhando, né? Bem-vinda, irmã Tereza. Deus abençoe a sua saúde e recuperação. Que está graçando durante esses dias é a Cristologia. Né? O que é a Cristologia? Eu vou ler para você um texto que é muito importante e que é uma pergunta que quase todas as pessoas fazem: quem é Jesus? Né? É uma pergunta que persegue dentro da história, persiste na mente de muitos historiadores, de muitos pensadores, pessoas que já tentaram desfazer, desconstruir, anular, esquecer, apagar, queimar, destruir o nome de Jesus, mas é um nome que persiste de alguma maneira e atravessa a história, atravessa os séculos, atravessa as gerações. Houve tantas coisas complexas que já aconteceram, né? E que esse nome continua forte. Até hoje, nações que o abandonaram hoje são campeãs de suicídios e uma série de coisas. Tentou-se colocar o nome de Jesus vinculado a guerras, vinculado a ódio, a vingança, a intolerância, mesmo assim o nome de Jesus persiste. Virgin Givel disse uma vez num livro dele assim: a história está repleta dos escombros daqueles que vieram destruir a pessoa de Jesus. Então a verdade é esta, que ao longo da história há muitos escombros, né? Ou seja, há muitos restos daqueles que se levantaram com o propósito de tirar o nome de Jesus da história, apagar o nome de Jesus da história. Preste atenção, preste atenção nesse texto que um autor escreveu sobre a pessoa de Jesus. Diz ele assim: há mais de 1900 anos existiu um homem cujo nascimento contrariou as leis biológicas. Ele viveu em pobreza, cresceu na obscuridade. Não fez extensas viagens e só uma vez cruzou as fronteiras da terra onde viveu. Desculpe. Isso ocorreu na infância, quando teve de fugir de sua pátria. Não possuiu riquezas, nem exerceu influência na sociedade. Seus familiares não eram pessoas de projeção, não tinha muita instrução, nem alto grau de escolaridade. Quando ainda era bebê, perturbou um rei. Quando menino, deixou perplexos alguns doutores. Já adulto, dominou o curso da natureza, andou sobre as águas como se fossem terra firme e fez o mar aquietar-se. Curou multidões sem o emprego de medicamentos e não cobrou nada por seus serviços. Não escreveu nenhum livro e, no entanto, nem todas as bibliotecas deste país poderiam conter os livros que já foram escritos a seu respeito. Nunca compôs uma música e, no entanto, tem sido tema de hinos e corinhos cujo número ultrapassa todas as outras músicas somadas. Nunca fundou uma faculdade ou seminário, mas o total dos que estudam seus ensinos é muito maior do que a soma de todos os alunos de todas as escolas. Nunca comandou um exército, nem convocou um soldado, nem disparou um fuzil. E, no entanto, nenhum outro capitão contou com o maior número de voluntários que, sob suas ordens, fizeram rebeldes baixar as armas, render-se a ele sem dar um único tiro. Nunca praticou a psiquiatria, mas tem dado alívio a mais corações aflitos que todos os médicos juntos. Uma vez por semana, o comércio fecha suas portas e multidões de fiéis se encaminham para reuniões de adoração onde lhe prestam culto. Grandes estadistas da Grécia e Roma surgiram no cenário mundial e depois caíram no esquecimento. No passado tivemos grandes cientistas, filósofos e teólogos e também foram esquecidos. Mas o nome desse homem permanece cada vez mais lembrado. Embora se tenha passado quase 2000 anos desde que foi crucificado, ele ainda está vivo. Herodes não conseguiu destruí-lo, o túmulo não pôde detê-lo, agora ele, o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador,
se encontra num pináculo da glória celestial, exaltado por Deus, reconhecido pelos anjos, adorado pelos santos e temido pelos demônios. Esse texto ele retrata a observação de uma pessoa a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Com ele você vai percebendo como uma pessoa sem nenhuma condição, poderosamente falando em termos de política, de religião, de bens materiais ou militares, teve tanta capacidade de chegar ao ponto que ele chegou. A todo ano dizem que vão descobrir alguma falha em Jesus, que Jesus casou, que Jesus teve filhos, que não existiu, que não era Deus, que era um religioso, que era um fanático, que era um comunista, que era um profeta. Quer dizer, há inúmeras observações, há inúmeros tipos de acentuações a respeito de Jesus. Mas afinal, quem é Jesus? Para alguns de nós, Jesus é um personagem muito conhecido. A gente presume que o conhece, mas cada vez que estudamos a pessoa de Jesus, descobrimos que muito pouco ou quase nada conhecemos sobre a sua pessoa. Conhecemos o que está escrito e mesmo assim ainda não é suficiente. Percebemos que dentro do que está escrito ainda existem elementos ainda mais profundos, né? Que nós às vezes passamos corrido sem dar a devida atenção. Jesus, afirmam teólogos e conceituados, se encontra entre as figuras mais populares da história da humanidade. Essa, pelo menos, é a impressão que temos ao estudar religiões e filosofias, mesmo as seculares, aquelas que não estão dentro da nossa biblioteca cristã, né? Até pessoas que se opõem à fé, que não gostam da nossa demonstração, do nosso testemunho de fé, querem receber Jesus como uma espécie de profeta, né? Uma espécie de líder religioso, ou um homem sábio e digno de respeito. É importante, ele é tão estimado nas esferas religiosas que é comum religiões inteiras citarem-no em seus ensinos e livros. Você tem quase todas as religiões citam a respeito de Jesus. Outros dizem que, a princípio, Jesus parecia apenas ser um profeta entre dezenas de pregadores que disputavam a atenção do povo na cidade de Jerusalém. Lá na antiga Judéia, por exemplo, era um ambiente assim, onde era um ambiente bastante conturbado, né, bastante cheio de polêmicas e problemas políticos locais, e, no entanto, ali foi o ambiente onde nós temos a origem da fé cristã e onde surgem os seguidores de Jesus, né, aqueles que vão ser os primeiros a divulgar a fé cristã pelo mundo. Nas décadas seguintes da igreja, né, surgiram também muitos outros movimentos cristãos e as palavras de Jesus foram assim conquistando o mundo, numa velocidade muito grande, considerando-se principalmente a precariedade, as dificuldades de transporte, as dificuldades de comunicação e as inúmeras restrições que eram impostas a pessoas que se deslocavam. Mas nos primeiros anos, após a crucificação de Jesus, não havia mais que 1.000 crentes, 1.000 fiéis. Apenas um século depois, e mesmo perseguidos como eles foram, né, já estavam espalhados em todo o mundo da época, né, que era o Império Romano. O Império Romano era chamado, então, para muitos, os confins da terra, o mundo inteiro, né, do Império Romano, na Síria, nas Ilhas Britânicas, ou seja, o mundo, de certo modo, recebeu a pessoa de Jesus de uma forma bastante contundente. No ano 350 depois de Cristo, né, eram cerca de 34 milhões. Olha só, hein? 150 anos depois que Jesus veio a este mundo, já tinham 34 milhões, mais da metade da população do território romano, que era então o mais proeminente. Segundo estimativas que foram feitas pelo sociólogo Rodney Stark no seu livro O Crescimento do Cristianismo.
Mas uma das histórias mais conhecidas no mundo é dos últimos dias de Jesus. Como Confúcio, por exemplo, Sócrates ou Buda, Jesus não deixou documento nenhum escrito. Nenhum escrito, né? Ele não se deteve em escrever um documento, olha, vou escrever aqui, vocês vão divulgar isso. Não, ele não deixou nenhum documento escrito. Seu corpo não foi mumificado. Não houve nenhum tratamento especial para que ele recebesse um mausoléu, onde as pessoas rumassem, dirigissem-se ali. Nada disso aconteceu. Cronistas da época não registram a sua história, nem nas atas oficiais do Estado Romano. Nada disso. Nem nas obras da história judaica. Somente Flávio Joséfo, com uma extensa obra chamada Antiguidades Judaicas, apareceu por volta do ano 90 e mencionou apenas numa nota ocasional a propósito do processo e do apedrejamento de Tiago, irmão de Jesus, o assim chamado Cristo. O Talmud, que é um livro babilônico, fala de Jesus como um mago. Um mago. Interessante. Um agitador que zombou das palavras dos sábios, teve 5 discípulos e foi enforcado nas vésperas da Páscoa. Olha só como é que se chegou a pensar sobre Jesus, né? A maior parte do que sabemos sobre Jesus nos foi contado na Bíblia. Por isso que é um ato de fé, um livro que é considerado um livro de tradições religiosas, né, escrito a partir de narrativas de gente que o conheceu. De certo modo, ou conheceu quem o conheceu, né, como é o caso do apóstolo Paulo, né, e outros, né, que escrevem a partir do testemunho, relato de outras pessoas, ou apenas ouviu falar dele. Né? Mas se a vida de Jesus foi curta, né, misteriosa e triste, a história daqueles que o escolheram como líder e que acreditaram naquilo que ele dizia é longa e, apesar das intempéries, vitoriosas. É impressionante, né? Embora hoje em dia muitos de nós apregoamos que seguir a Jesus é pleno sucesso na vida social, na vida material, na vida pessoal, nos dias dos apóstolos, sucesso com Jesus não representava exatamente isso. Representava, sim, paz com Deus e uma relação restaurada ou, pelo menos, inaugurada, na maioria dos casos, com o próprio Senhor. Esses procedimentos, né, essas ações que você e eu constatamos, né, elas vêm assim ratificar que Jesus é a pessoa mais influente de toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Homem algum, por mais visibilidade que tente alcançar, que busque obter, né, vai chegar próximo da popularidade de Jesus. Já houve quem até pela fama momentânea levantasse a teoria de que era mais famoso que Jesus. Não só uma vez isso aconteceu. Os próprios mais famoso caso, né, é o caso do grupo musical inglês chamado The Beatles, né, os cabeludos, né? E eles chegaram a um período realmente que tinham uma proeminência de fama para todos os lugares que a gente pudesse caminhar. E aí deram uma palavra que só durou um ano, né? Eles disseram assim: nós somos mais famosos que Jesus Cristo. Essa pretensão oculta, né, veio a ser revelada e um ano depois o grupo acabou, encerrou-se. E se você chegar perto de algumas crianças hoje, adolescentes, saber assim, você sabe quem eram os Beatles, eles até dizem, eu ouvi falar, mas você pode dizer a composição dele. Interessante que um dos componentes dos Beatles, George Harrison, no final da sua vida converteu-se a Jesus, entregando a sua vida a Jesus. E foi também ele quem introduziu, segundo alguns depoimentos, o uso de drogas no meio do grupo, que acabou culminando com possibilitando o encerramento daquele famoso grupo de jovens. Agora, voltando aqui ao nosso estudo sobre a pessoa de Jesus, há muita confusão a respeito da pessoa de Jesus e da obra dele. Assim, nesse próprio início aqui que nós começamos, né, é preciso perceber que é importante conhecer a respeito de Jesus,
mas para servi-lo de uma forma melhor do que por qualquer outro motivo. Mas como? Essa é a pergunta: como? Bom, analisando as profecias do Antigo Testamento quanto à vinda de Jesus, o seu contexto no qual ele nasceu, viveu e desempenhou seu ministério, nós ficamos bastante assim impressionados. Mas não só isso, mostrando e refutando certas heresias é o nosso papel, além de mostrar o Velho Testamento, combater as heresias, né? Que há séculos, há muitos séculos, desde o dia seguinte que Jesus ressuscitou, ou até morreu e ressuscitou, as pessoas deturpam a história dele, deturpam a pessoa dele e a obra dele. Eles não conseguem reconhecer, admitir que aquele Nazareno fosse capaz de fazer algo tão gigantesco assim. Tento associá-lo a Buda, tento dizer que ele teve com Confúcio, que ele estudou a filosofia. Quer dizer, ele não consegue admitir que Deus revelou-se em Cristo Jesus, por causa da tamanha influência e da tamanha sabedoria com que suas palavras alcançam os homens até hoje. Agora, outro modo também de combater essas situações é estudar algumas funções de Cristo. Afinal, a doutrina da pessoa de Cristo é crucial para a fé cristã. Hoje, nós tivemos uma reunião muito importante, o pastor Edmar esteve comigo nessa reunião de pastores, e eu disse uma coisa lá para eles, eu notei que alguns começaram a anotar, né? Eu fiquei feliz que estão anotando o que eu estou falando, né? Já é bom. Eu disse para eles, olha, a doutrina ela é muito doméstica, a doutrina é muito pragmática, a doutrina é muito igrejeira, a doutrina é muito assim, é muito congregacional. A teologia é histórica. A teologia tem olhares históricos da evolução do pensamento cristão, da evolução da história da igreja, para compreender o momento em que se esteja vivendo ou participando no momento chamado hoje. Então, o que muitas vezes a doutrina diz que é heresia, a teologia diz que é uma corrente momentânea. Então, quando a gente pretende estudar teologia, a gente está querendo ter uma visão mais ampla, está querendo ter uma visão mais assim histórica. A gente está querendo aprender com os erros, com os acertos e entender como a coisa evolui. Vocês receberam um livro muito bom chamado História do Pensamento Cristão, de Paul Tillich. É importante você ler, eu sei que às vezes tem pontos ali difíceis, mas você vai construindo o seu pensamento a partir daquele documento. Também gostaria muito de passar para você, mas ainda não localizei, né, um livro que não existe mais assim publicado, mas quem dera que ele republicasse, chamado Jesus Cristo no Panorama da História, que realmente é um livro pequeno, simples, escrito por Dr. Purim, né, que foi professor onde eu estudei teologia, e Dr. Purim, que era um pastor convicto de celibato, né? Ou seja, nunca casou, nem teve filhos, nunca namorou ninguém, nem namorada teve. Ele entendeu que Deus o chamou para o celibato. E esse homem tinha uma profundidade de pensamento, de estudo e de ensino extraordinária. Não é? Bom, não estamos aqui para falar do Dr. Purim, que vocês nem conhecem, né? Reinaldo Purim. Mas deixa eu dizer para vocês aqui, existe uma certa definição, uma certa conceituação a respeito da cristologia. Então, o assunto nosso, cristologia, vai dizer o quê? Que não há dúvida de que Jesus é a pessoa mais influente de toda a história da humanidade. Gostem ou não gostem, nem falem dele, nem o tratem, ele sim é a pessoa mais influente da história da humanidade. Mas afinal, quem é Jesus? Esta indagação traz no seu bojo, né, bem assim no meio da sua construção, a necessidade de identificar corretamente a verdadeira identidade do Filho de Deus. Porque senão, queridos, as pessoas começam a inventar histórias a respeito de Jesus, daqui a pouco estão longe da Bíblia, dos evangelhos e até mesmo da pregação da igreja, mas empolgando com distrações, como o apóstolo Paulo chamou lá em Filipenses capítulo 3, né? Distrações que, como está lá em Colossenses capítulo 2, né? Empolgações místicas, né? A pergunta crucial é a seguinte: qual é a natureza, o significado do que Jesus realizou na sua encarnação? Bom, este questionamento importante, por sua vez, está profundamente relacionado à própria obra do Senhor Jesus Cristo.
A tarefa da cristologia, então, nesse caso, é achar respostas para essas indagações cruciais, né? Embora nem todos os evangélicos estejam assim conscientes, há uma necessidade enorme de se conhecer cada vez mais o Filho de Deus, em especial na nossa situação pós-moderna, saturada de Messias, né? Eu não sei se você já observou, nunca teve tantos falsos cristos. Se você olhar bem, tem gente que pensa que falso Cristo é alguém que vai se apresentar e dizer assim, eu sou Cristo, né? Sim, mas tem tanta gente tentando ensinar pessoas com ensinos de Jesus, mas para desviá-las do foco, que nós vivemos uma abundância, uma profusão de falsos cristos hoje em dia. Igrejas, denominações, lideranças, movimentos, correntes, títulos, muita coisa tem sido feita com o nome de Jesus e atraído muitas pessoas que estão assim desejosas de novidades e de comichão no ouvido. Bom, qual é a natureza do significado de Jesus na realização da encarnação, da encarnação? Bom, na cristologia, quando a gente fala de encarnação, nós vamos começar a estudar a partir do próprio termo cristologia, Christos, né? Christos, cristologia é Christus, ungido, mais logia, que quer dizer estudo. Christus quer dizer ungido, logia quer dizer estudo. Então, cristologia, estudo do ungido, do Cristo, né? Do Cristo. Estudo que a gente vai fazer é um estudo sistemático, né? E nós vamos procurar ordenar. Mais adiante no nosso curso, nós vamos ter um estudo mais aprofundado sobre a pessoa de Jesus. E aí você tem que estar bem preparado, porque vamos enfrentar alguns pontos controversos, né? Mas se você amadurecer bastante com a leitura da palavra, participar dos cursos aqui iniciais com atenção, você vai perceber que você vai crescer muito. Bom, então uma das coisas importantes, né, é a metodologia que a gente vai usar para entender a cristologia. Bom, a primeira é a ontológica. O que é ontológica? Define por aquilo que ele é. Ressalta a existência eterna de Deus Filho e tende a enfatizar sua divindade às custas da sua humanidade. A cristologia ontológica tem sido proposta em grande medida pelos teólogos sistemáticos. Então, a cristologia ontológica procura definir, volto a dizer, Jesus por aquilo que ele é. Agora, existe também uma outra forma de cristologia chamada funcional, é a segunda forma. O que quer dizer isso? Define Jesus por aquilo que ele fez. Aquilo que ele fez. Grave muito bem essas duas abordagens a respeito de Jesus, porque elas vão crescer e depois vão chegar a um conflito no século XIX muito grave, muito sério, que vai influenciar a fé cristã que nós vivemos hoje, nos nossos dias. Mas a funcional, ela ressalta a ação de Jesus na Terra, como homem, e tende a enfatizar a sua humanidade às custas da sua divindade. Tem sido proposta por teólogos e exegetas, ou seja, aqueles intérpretes do Novo Testamento. Essa questão ontológica e a questão funcional, elas divergem entre si em alguns aspectos. Vamos aqui na ontológica, por exemplo, né? Se eu perguntar a você quem é Jesus, você vai dizer, alguns vão dizer aqui no nosso curso, é o nosso Salvador, aquele que morreu para nos salvar, nos tirar das trevas, isso, aquilo, outro. Se eu perguntar a alguém com uma mentalidade funcional, ele vai dizer assim, não, Jesus é um homem que viveu ali no primeiro século da nossa era, e um religioso muito importante que influenciou muitas multidões, mas foi um dos profetas mais sábios ou um dos pregadores mais sábios que tivemos. É uma pequena diferença, porque de um lado, na parte ontológica, destaca a divindade, no outro lado, na parte funcional, exalta a humanidade de Jesus. A humanidade. Pois bem, hoje é dia 10, nós temos aula dia 17, 24, 31. E eu quero ir bem devagar nessa parte com vocês, para que vocês possam entender, ou pelo menos procurar entender, né, essa parte muito importante. Mas deixa eu fechar a nossa reunião de hoje, destacando para você alguns aspectos importantes que merecem a nossa observação.
preste bem atenção. Eu quero falar sobre as profecias e expectativas acerca da vinda do Messias. Veja bem, a história intermediária abrange um período, né, entre a composição dos últimos livros do Antigo Testamento, Velho Testamento, e o início da história no Novo Testamento. Né? Mostra alguns fatos cruciais que antecederam o nascimento de Jesus, do Messias, né? Ou o Yeshua. Né? O Yeshua é a palavra para Josué, que quer dizer Salvador, que quer dizer Jesus. Certo? Grandes impérios floresceram e caíram nesse período, né? Esse período ali entre o Velho e o Novo Testamento, né? Exemplo é o Império Grego, né? Que parecia que não teria fim e acabou. Enquanto outros estavam a caminho da consolidação, ou seja, enquanto o Império Grego estava afundando, né? O Império Romano estava aparecendo, surgindo, e foi um período longo, né? Que o Império Romano ficou. Israel, sob o jugo de ambos os impérios, né? Claro, havia perdido prestígio. Israel perdeu prestígio político, prestígio religioso, prestígio econômico. A nação judaica, sem recursos, mesmo hostil aos dominadores romanos, optou relativamente por uma coexistência pacífica, exceto os grupos chamados revolucionários, que queriam livrar a nação da escravidão romana, ou então do período da dominação cultural grega. Né? A dominação cultural grega é como se fosse vamos mal comparando, é como se fosse o comunismo. Né? O que o comunismo quer hoje? Ele quer dominar culturalmente as pessoas para que fique lá dentro das pessoas seus pensamentos. Né? E as pessoas nem sabem que são dominadas por ele. Deus também estava em silêncio nesse período, né? Mais de 400 anos, né? Deus em silêncio, não se manifestava. Eu acho que a gente morria, né? Nada dizia sobre a libertação do seu povo, que ficou impotente, né? Padecia nas mãos de exatores romanos, e antes eram os gregos. Isso era pior que a decadência política, econômica e religiosa, porque o povo não tinha poder de reação. Havia muitos movimentos, quando você estudar um pouco de história, história da igreja e também história de Israel, você ouviu falar muito de Revolução dos Macabeus. Antes de Jesus nascer, muitos anos antes, surgiu um personagem chamado também Jesus, né? Mas ele era um revolucionário e houve muitos problemas aí. Haviam outras pessoas que tiveram esse nome Jesus. Não só Jesus, o Cristo, teve esse nome, mas outros também. Por isso que o nome Jesus Cristo é atribuído apenas a este Jesus que nós entendemos que é o nosso Salvador segundo a sua palavra e cremos no nome dele. A análise do contexto externo sobre Israel é muito importante. Né? Havia uma certa expectativa entre os pagãos na época. Né? Parece que até alguns pagãos esperavam a chegada de um Messias, mesmo não conhecendo assim com profundidade a literatura judaica. Né? Mas eles tinham uma ideia, assim, uma certa noção que haveria um Messias, um Salvador. Os hindus viviam na esperança da chegada do que eles chamavam de um outro avatar, né? Não é o filme Avatar, mas eles esperavam um outro avatar. O que era isso? A encarnação de seu Deus principal que modificaria o destino da humanidade. Então, veja bem, os hindus também tinham uma ideia de Messias. Né? Os persas, que eram adeptos de Zoroastro, por exemplo, né? agradavam o que eles chamavam de Socioche. Né? O que quer dizer Socioche, pastor? Era o homem do mundo. Né? Eles achavam que vinha alguém assim com esse protagonismo. Os chineses, que eram muito adeptos de Confúcio, né? eles achavam que um dia surgiria um tal de Santo do Oeste. Né? E a profetisa Síbila alertou sobre a chegada do Senhor da Terra. Há quem diga, inclusive, alguns pensadores dizem, que sua profecia referia-se, na verdade, ao imperador Otávio, né? Otávio Augusto, não a Jesus Cristo. Mas veja bem, havia uma certa ideia de que viria assim um redentor. Né? Suetônio, grande historiador romano, observou nos seus dias
o seguinte, é persuasão antiga e fixa, predominantemente no Oriente, estar predestinado que alguém se levantará na Judéia para estabelecer um império universal. Havia essa percepção, né? Tácito, outro romano de renome, também registrou a seguinte expectativa. Muitos estavam persuadidos de que nos livros antigos dos sacerdotes estava declarado que naquele tempo o Oriente prevaleceria e que alguém havia de vir da Judéia e possuir o predomínio. Então você vê, havia em vários ambientes pagãos uma certa ideia do surgimento de um Messias, do surgimento de um Salvador, de alguém que estaria vindo para salvar a humanidade ou guiar, alguns com pensamento político, outros com pensamento religioso, mas todos, de igual modo, sempre tinham uma certa expectativa. Né? Parece que hoje o cristão tem a expectativa do anticristo, né? Enquanto que a Bíblia diz que ele já estava entre nós. 1 João fala muito bem disso, capítulo 2. Bom, uma análise assim do contexto profético judaico, vamos voltar para a Bíblia, deixar os pagãos com os pagãos, né? Vamos ver aqui na Bíblia. A vinda de Jesus ao mundo era um evento singular, né? Uma coisa assim única e especial. Todos os fatos cruciais sobre a vinda e a vida e o ministério do Messias foram vaticinados, né? Várias vezes. Com tais dados, o povo não seria ludibriado, porque muita abundância de material havia no Velho Testamento, né? E os embusteiros, né, que se passavam por Messias seriam desmascarados com muita facilidade. Eu quero mostrar para você rapidamente, né, é muita coisa, mas é aqui que a gente vai encerrar nossa aula de hoje, rapidamente, algumas citações bíblicas rápidas, né, mas não vou citar o texto, vou só mencionar a passagem. Tá legal? Não vou ler o texto bíblico, só mencionar a passagem. Por exemplo, há na Bíblia, em Gênesis 3,15, uma menção que seria a semente da mulher. Há também uma afirmação sobre um dos descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que está em Gênesis capítulo 17, versículo 19, Gênesis 18, 18, Gênesis 12, 13, e assim sucessivamente vai pela Bíblia. Há também uma menção sobre que ele viria da tribo de Judá, em Gênesis 49, 10, Lucas 3, 33, que seria herdeiro do trono de Davi, né? Isaías 9, 7, 11 de Isaías, versículos 1 a 5. Que nasceria em Belém, como a palavra de que Miqueias deu a sua profecias, capítulo 5, verso 2, Mateus 2, 1. Marcos, na época do seu nascimento, né? Que está lá em Daniel, capítulo 9, versículo 25. Que também a sua concepção seria milagrosa, Isaías 7, 14, né? E que fugiria para o Egito, né? Oséias capítulo 11, versículo 1, que teria ministério na Galiléia, Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2, que seria conhecido como profeta, né? Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, que seria sacerdote como Melquisedeque, Salmo 110, versículo 4, que seria rejeitado pelos judeus, né? Isaías capítulo 53, versículo 3, que teria virtudes marcantes, né? Isaías 11, versos 2 a 4. Sua entrada seria triunfal, como está lá em Isaías, Zacarias, né? Capítulo 9, verso 9. Que um amigo dele o trairia, né? Está lá também descrito em Salmo 41, verso 9. Que seria vendido por 30 moedas de prata, Zacarias capítulo 11, versículo 12. Quando acusado ficaria em silêncio, né, Isaías 53, versículo 7. Sofreria no lugar dos pecados, Isaías 53, versículos 4 a 6. Seria crucificado com os pecadores, Isaías 53, versículo 12. Suas mãos e pés seriam vazados, né? Que dor, né? Salmo 22, versículo de número 16. Seria escarnecido e insultado, Salmo de número 22, versículos 6 a 8. O fel e vinagre seriam dados a ele, Salmo 69, versículo 21. Suas vestes seriam repartidas, né? Salmo 22, versículo 18. Seus ossos não seriam quebrados, né? Salmo 34, versículo 20.
seria sepultado com os ricos, né? Isaías 53, versículo 9. Sua ressurreição é mencionada em Salmo, verso 16, versículo 10. E por último, sua ascensão, né? Salmos 68, versículo 18. E assim, há mais de 300 profecias anteriores à vinda de Jesus que estão mencionadas no livro dos livros do Velho Testamento, e são mais de 300, né? É uma coisa impressionante a abundância, a profusão de material a respeito desse personagem que nós começamos a estudar hoje, né? Então, quero agradecer a todos e dizer que é um privilégio muito grande e dizer para você que Jesus é a pessoa mais extraordinária da história. Por isso que é bom estudá-lo, compreender, para que a gente chegue a um denominador comum. Que Deus o abençoe. Vamos às perguntas agora, em Cristo Jesus.